Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma ficha de reavaliação. Caso vocês optem por usar essa mesma ficha para avaliação do paciente de vocês só irão acrescentar aqui o endereço do paciente, o telefone. Se é uma criança, vocês irão pegar os dados aqui dos pais também, tá bom? Então, aqui a data do dia da avaliação que está sendo avaliado, o nome do paciente, tá? Coloquem também data de nascimento e a idade, se vocês vão usar ela para avaliação, tá bom? Então, o peso que o paciente está, a altura, o índice de massa corpórea, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a frequência respiratória. Essa escala aqui é aquela que a gente avalia se o paciente, quando ele chega, a gente pergunta como que tá. A dispneia, ela quer dizer o quê? O paciente, se ele tá cansado ou não, tá? A respiração. Então, vocês perguntam se a parte da respiração, como que ele tá? Se ele disser que tá muito cansado ou pouco. E aqui também as pernas, os membros inferiores, tá? Então, assim, tá com dor na perna, tá cansado, tá sentindo peso, vocês vão colocar aqui a numeração da escala, tá bom? Eu não tenho ela aqui para mostrar para vocês, mas eu posso depois mostrar em outro vídeo, tá bom? E a saturação de oxigenação periférica, tá? Então, vocês já conseguem com o oxímetro pegar esse número mais o de frequência cardíaca também, tá bom? Aqui é se o paciente ele está respirando em ar ambiente, né? Se ele não tiver em ar ambiente, então vocês olham se eles estão usando oxigênio. Se tiver em oxigênio, você vai marcar um X. E aqui você vai colocar se ele está em catéter de oxigênio, tá? Aquele tipo óculos, né? Se é cânula ou se é usando uma máscara de Venturi, tá bom? Aí, se for a máscara de Venturi, vocês têm que colocar aqui quanto que é que vocês estão usando. Então, vamos supor que é a amarela, né? Aí ela tem a quantificação de quanto de oxigenação, de FiO2 que o paciente está recebendo, tá bom? Ou vocês podem colocar a cor ou a fração de oxigênio. Aí, depois que vocês pegaram todos esses dados, vocês vão para a ficha de exame físico do paciente, tá? Então, vocês vão observar, olhando o paciente, qual o tipo de tórax dele. Se o tórax ele é normolíneo, que é um tórax normal, tá? Se ele é brevilíneo, é aquele tórax que ele é mais achatadinho, tá? Ou se é longilíneo, aquela pessoa que ela é bem magrinha, bem fininha e tem o tórax compridinho, tá bom? Brevilíneo é aquele tórax da pessoa baixinha, tem um tórax pequenininho, tá? Então vocês vão colocar se ele é um tórax em tonel, então é aquele paciente que é asmático, DPOC, que parece, a gente chama também de peito de pombo, que tem um diâmetro tanto antero, posterior do tórax, mais ou menos por igual, então é aquele tórax redondinho, tá? Pectus escavatum e tem o pectus carinato, ou confundi, tá bom? Então, esse daqui é na região do tórax, ele tem um abaulamento para dentro, e a parte carinato é aquela parte onde ali no processo chifoide, né, do externo, ele é para fora, tá bom? Então, se ele for para fora, tem aquela proeminência, ele é carinato. E se ele é escavato, essa parte ali do processo chifoide, ele é para dentro. Então, o paciente ali bem na região do externo, abaixo, né, no processo chifoide, ele tem um abaulamento, um afundamento assim, tá bom? Então, aí vamos para o padrão respiratório. Como que eu sei? Então, se o paciente ele é um padrão torácico, abdominal, certo? Ou misto, né? Você olha para ele, ele só tem a respiração na região de tórax. Abdominal é aquele paciente que usa muito a região da barriga. Quando você olha, ele está respirando com a barriga,
tá? E o paradoxal é aquele paciente que ele utiliza tanto a região torácica como abdominal, mas não é sincrônico, é diferente. Então, quando ele respira com a parte abdominal, a região torácica também tá. Então, ele fica diferente. Você olha o paciente assim, tá muito estranho. Então, a gente chama de paradoxal, tá bom? Então, o ritmo respiratório. Esse paciente está eupneico. Eupneico é um paciente que está ali mantendo uma frequência respiratória, né? Aqui, ó. Então, de 12 a 20. Então, é um padrão normal, tá? Bradipneico é um paciente que está apresentando uma frequência respiratória menor que 12. Então, tá muito lento a respiração. E taquipneico quer dizer que o paciente ele está muito cansado. Então, é aquele paciente asmático em crise, que você olha para o tórax dele, ele está com a respiração aumentada, então acima de 20, tá bom? Por isso que é importante vocês pegarem aqui a frequência respiratória inicial na avaliação, tá bom? Aí, aqui a gente vai agora para os sinais de esforço respiratório. Então, vocês vão olhar o paciente se ele tá usando a musculatura acessória, tá? Então, assim, se ele tá tiragem intercostal, então, a região da costela dele, se tá tendo assim, quando ele respira, se ela entra e sai ali na região entre as costelas, aquela regiãozinha. Então, ele chama intercostal. Se o paciente tá usando batimento de asa de nariz, então assim, quando o paciente ele tá com muita insuficiência respiratória, além de fazer essa tiragem intercostal ali nas costelas, o narizinho também, normalmente em criança a gente percebe mais. Então ela fica movimentando, abrindo e fechando as asinhas ali da narina, tá? E também a expiração prolongada. Então é aquele paciente que tá o quê? Ele inspira, mas na hora de expirar é bem lento. Demora muito para poder ele puxar novamente a inspiração, tá bom? Então, vocês só vão colocar um xizinho aqui no que o paciente estiver apresentando, tá bom? Aqui, a expansibilidade torácica. Então, se é um paciente que ele tá com o quê? Uma boa, normal, então você olha, o pulmão dele expande normalmente, então ele tanto expande antero-lateral, né, e ele inspira e expira tranquilo, ou ela pode estar diminuída. Normalmente, um paciente que ele está asmático, em crise de asma ou DPOC, a expansibilidade, normalmente, ele já está com aquele peitinho lá de tonel, então, já é um pouco, às vezes, diminuída, tá? Ele puxa pouco ar e solta também. Então, vocês têm que observar também se essa expansibilidade, ela é simétrica ou assimétrica. O que seria? Você olha os dois tórax, o lado direito do pulmão, os dois hemitórax, então, o lado direito e esquerdo. Se quando o paciente inspira, ele tá indo o lado direito e esquerdo junto, ou se só o direito expande e o esquerdo pouco, então se isso é simétrico ou não. Se expandir normalmente os dois juntos, então vocês colocam simétrico. E assimétrico é quando um lado, o direito, expande e o esquerdo fica baixinho, ou vice-versa, tá bom? Aqui vocês vão pegar o que? A ausculta pulmonar. Se o paciente, como que tá o murmúrio vesicular, se ele tá presente, se ele tá diminuído, se tem roncos, sibilos, estertores, tá bom? Vocês vão descrever tudo aqui. A percussão, o que vocês vão fazer? Entre uma costela e a outra, vocês vão colocar o dedo. Normalmente eu ponho um dedo só ou dois. Coloco entre ali as duas costelas. Então, normalmente eu faço aqui, ó. Pego as duas costelas. Então, pessoal, aqui na percussão, vocês vão colocar um dedo ou dois dedos, né? Entre uma costela e outra do paciente e vai bater com os outros dois dedos em cima, tá? E vocês vão ver se esse som, como que ele é, se ele é maciço, se ele é timpânico, tá? Normalmente na percussão, quando o som é mais
fechado, é porque tem muita secreção, tá? O paciente é bem secretivo. Quando o som ele é mais audível, mais alto, que a gente chama de timpânico, é aquele paciente que é DPOC, asmático, porque ele tem muito CO2 ali dentro do tórax, tá bom? E o frame tóraco vocal, você pede para o paciente falar 33. Aí você põe a mão em cima do tórax e realmente observa se ele está fazendo. Quando você coloca a mão, você sente um tremer, um tremidozinho, tá bom? E vocês vão pedir a tosse do paciente também. O que seria uma tosse eficaz e ineficaz? É aquela tosse que você pede para o paciente tossir e ele tem força para tossir. Então, se ele não tem força, fica aquele. É uma tosse ineficaz. Eficaz é aquela tosse que você pede para tossir e o paciente tem uma tosse boa, tá bom? Aí, depois que vocês viram se é eficaz ou ineficaz, vocês têm que ver se ela é seca ou é produtiva. O que seria uma tosse seca? O paciente tosse e não vai sair secreção. Uma tosse produtiva é aquela tosse que o paciente tosse, sai secreção, ele pode deglutir ou jogar para fora. Se ele tossir, você vê que ela é produtiva, aquela tosse feia, e ele não conseguir expectorar aquela secreção, então a gente chama sem expectoração. Se ele conseguiu, né, tossir, sair secreção, você olha aqui, ó, teve a tosse com expectoração. O tipo de, aí você pede para ele cuspir. Você vai olhar a coloração, a cor que tá, se é amarelo, purulento, tá? Se essa secreção ela é fluida, espessa, semi-espessa, o que seria isso? Fluida é aquela secreçãozinha mais fininha. Espessa é aquela secreção muito grossa. E semi-espessa tá entre os meios termos, tá bom? E a quantidade, se quando ele tossiu, se era uma quantidade grande, pequena, média, tá bom? Aqui vocês vão observar se o paciente ele apresenta cianose. Normalmente em pediatria, o paciente às vezes apresenta cianose, né, central ou periférica. Então, como que é isso? Quando ela é periférica, vocês vão olhar a mãozinha, os dedinhos da criança e vai estar um roxinho. Então, se isso acontecer, vocês vão colocar cianose presente e a região. Cianose ausente, ok? Porque o paciente tá bem. A periferia dos dedinhos não estão roxas, tá? Se o paciente apresenta baqueteamento digital, o que seria isso? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Estão vendo a ondinha aqui da minha unha? Ó. Esta unha aqui, ela tem um pouquinho só porque eu sou asmática, tá? Mas tem paciente que apresenta uma onda bem grande aqui na região digital, tá bom? Então, isso seria o baqueteamento digital, se é presente ou não. Normalmente é presente em quem tem asma e DPOC, tá? Essa ficha aqui tá escrito estagiário supervisor porque eu sou preceptora de estágio e eu utilizava também essa ficha de reavaliação nos pacientes, tá? Então, é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, que eu tentarei responder, tá bom? O YouTube, ele não está mais me avisando quando vocês deixam mensagem